A história do presidente Thomas Jefferson e a escrava Sally Hemings. Thomas Jefferson é cultuado como um herói da história americana, um dos pais fundadores da pátria. Foi o principal redator da Declaração de Independência dos Estados Unidos, um primor de texto que defendia a ideia de que todos os homens nascem iguais, com direito à liberdade e à busca da felicidade. Mas Jefferson revelou uma incoerência entre a teoria que pregava e a prática em sua vida. Thomas Jefferson descendia de uma aristocrática família e tinha centenas de escravos em suas plantações. Durante muitos anos após a morte de sua esposa, ele manteve relações íntimas com uma jovem escrava e com ela teve 6 filhos, dos quais 4 sobreviveram até a idade adulta. A escrava era a mestiça Sally Hemings. Historiadores têm mantido discussões acerca das contingências desse fato, que vão desde dúvidas sobre a veracidade do mesmo até indagações a respeito do significado histórico. Eles se amavam? Formavam um casal? Ou ela significava apenas uma propriedade para uso de seu dono? Provavelmente jamais se chegará a um consenso, mas é inegável que se trata de relação decorrente de um processo que permeia o tempo histórico e diferentes culturas, de submissão, dominação e exploração de um ser humano por outro ser humano. Ao longo das décadas, apesar de descendentes de Sally e Jefferson pronunciarem-se sobre a história, revelando fatos narrados em família através das gerações, sempre uma dúvida pairava no ar. Seria tudo isso verdade mesmo? Defensores da família Jefferson ainda combatem a ideia, mas na década de 90, exames de DNA foram decisivos. Sim, descendentes da escrava Sally Hemings eram também descendentes de Thomas Jefferson. Mas quem foi Sally Hemings? Sally Hemings, ou Sarah Hemings, era uma linda jovem mestiça, filha de uma escrava, com seu dono, o latifundiário John Wales, sogro de Thomas Jefferson. Sally era, portanto, meia-irmã da esposa de Jefferson, Martha, ou seja, era cunhada de Jefferson. Quando criança, Sally Hemings chegou à casa de Jefferson como parte da herança de sua esposa, que recebeu a menina como presente de casamento e a levou para morar com o casal na grande propriedade de Monticello, que hoje é um memorial sobre o presidente, bastante visitado, no estado da Virgínia. Sua mãe era a escrava Elizabeth Hemings, a Betty, que passou ao poder de Jefferson com toda a sua prole. A esposa de Jefferson, Martha, faleceu em 1782. Segundo as memórias de um dos filhos de Sally, Madison, publicadas em 1873, Sally se tornou concubina de Jefferson quando ele era ministro, um diplomata, em Paris, no período de 1784 a 1789. Época da efervescência revolucionária, a época da Revolução Francesa. A jovem escrava acompanhou a filha menor de Jefferson ao encontro do pai na capital francesa e lá permaneceu durante 26 meses. Quando viajou, ela era uma menina de 13 a 14 anos. Sally Hemings teria 15 ou 16 anos quando ali engravidou pela primeira vez. Como na França já não havia mais escravidão, Sally poderia se considerar livre lá e poderia até deixar de voltar aos Estados Unidos com seus filhos. Por conta disso, ela até recebia um pequeno salário. Jefferson, no entanto, convenceu-a a retornar aos Estados Unidos com a promessa de alforriar e ajudar seus filhos na maturidade. Sally conseguiu dessa forma estabelecer uma negociação com Jefferson e confiou que ele honraria o compromisso no futuro. De retorno a Monticello, Sally engravidou outras vezes e os seguintes filhos dela, com Thomas Jefferson, chegaram à idade adulta.
Em Monticello, Sally atuou como companheira, ama, doméstica, camareira e costureira. Os filhos dela também moravam na casa de Jefferson como escravos e eram treinados como artesãos. Ela era exímia em trabalhos manuais, enquanto seus filhos aprenderam as artes da carpintaria já aos 14 anos. Todos eles se tornaram artesãos e, inclusive, tiveram aulas de violino, uma oportunidade bastante rara na época. O caso de Sally com Jefferson era oficialmente mantido em sigilo, mas, na verdade, bastante sussurrado na região. Quando Jefferson era presidente, um jornalista escancarou a situação, gerando escândalo, mas o presidente o ignorou e acabou sendo reeleito com grande margem de votos. Décadas após a negociação, Jefferson libertou todos os filhos de Sally Hemings. 3 deles passaram permanentemente para o mundo branco. Beverly e Harriet deixaram Monticello no início da década de 1820, passaram para a sociedade branca e provavelmente mudaram de nome. Madison e Easton foram libertados em seu testamento e deixaram Monticello após sua morte em 1826. Sally não foi oficialmente libertada, mas ficou sob a tutela da filha de Jefferson, que a liberou para passar o resto de seus dias com seus filhos Madison e Easton. Ela faleceu em 1835, aos 62 anos. A história deles também está documentada no Memorial de Monticello. Recentemente, escavações em Monticello revelaram a existência de um cômodo secreto que se acredita tratar-se do quarto de Sally Hemings. Eventualmente, descendentes de Jefferson e Sally se reúnem, participam de palestras e atividades que incluem outros descendentes do presidente, o que é salutar, pois ajudam a resgatar uma parte importante da história americana. História feita por homens e mulheres, com suas virtudes, defeitos e a capacidade de gerar e sentir os mais diferentes sentimentos.